cursando ciências sociais, fazendo um mestrado em sociologia na linha de feminismo, raça e gênero, ou agora terminando um doutorado na linha de psicologia política e religiões, em nenhum momento eu questionei a minha fé, sabe? A minha fé ainda foi muito mais validada nesses espaços, porque eu não enxergava aquilo como algo que fosse divergir, mas que fosse somar, até porque eu parto do pressuposto que o conhecimento quem criou foi Cristo, né? Tipo, o conhecimento vem de Deus, então se ele permite que pessoas reflitam. Hoje nós temos o privilégio de bater um papo aqui com a Camila, que é socióloga, mestra, doutoranda pela Universidade de Brasília. Estuda neoliberalismo, antifeminismo e afetos. É militante do coletivo Juntas, evangélica, de família pastoral, e é um privilégio enorme ter você aqui conosco. Eu te apresentei e falei aqui um monte de coisas sobre você, Camila, mas o que importa mesmo é como você diz que quem é a Camila, né? Como você se vê. Privilégio ter você aqui e já diz pra gente aí quem é a Camila. Oi, gente, o privilégio é tudo meu. Estou muito feliz por esse convite de compartilhar esse espaço, mesmo que virtual, com vocês. Bom, a Camila é uma pessoa que muitos podem considerar contraditória, né, por ter essa junção entre militância, cristianismo, feminismo, mas eu acho que essas coisas se completam, se complementam e eu sou muito mais do que esses títulos e esses ideários que são criados por conta desses rótulos, né? Então a Camila é isso, né? A Camila é uma mistura de tudo isso e tamo aí. Cara, prazer, assim, enorme, né? Porque a gente se conheceu há pouco tempo, mas a Camila, eu quando vi ela, tive a sensação de que a gente já se falava há anos, né? E foi muito maravilhoso te conhecer pessoalmente. E aí a gente abre, né, o nosso Instagram hoje, o YouTube, encontra uma série de influências evangélicas antifeministas, muito conteúdo, muito hate. E esse conceito, né, de antifeminismo parece até ser uma coisa atual, uma coisa assim, sei lá, de uns 5 anos pra cá. Mas as raízes desse pensamento são bem mais antigas. Você, como pesquisadora desse tema, Camila, quais são as origens do antifeminismo? Pamela, então, né, na historiografia é datado que uma das maiores e primeiras experiências de antifeminismo, né, essa ideia de forma mais consolidada, se deu no nazismo, né, no nazismo de Hitler, mas eu ouso dizer que a segunda maior experiência foi no fascismo, né, na experiência do fascismo na Itália, de Mussolini, no qual ele conseguiu aglutinar muitas mulheres a partir da pauta Deus, Pátria, Família, e também a partir de um discurso muito essencializante do ser mulher, tentando desmobilizar também movimentos feministas. Então, acredito que esses dois momentos históricos datam uma crescente antifeminista, né? Então, o antifeminismo não é uma novidade. A única novidade que a gente tem hoje é como ele se dissemina, né? Que é por meio das redes sociais. Então, isso dá a falsa impressão de que é algo muito atual, que é um discurso muito novo, e na realidade não. O antifeminismo ele se faz presente desde a experiência nazista ou da experiência fascista, ou posso dizer desde que o movimento feminista passou a se organizar, né? O antifeminismo é uma contra-resposta a uma agenda que vai pautar a desigualdade de gênero. Então, Camila, você é uma pessoa que vem de um lar evangélico, filha de pastor, teve vida ministerial. Como foi para você pesquisar, né, esse tema do feminismo em plena era bolsonarista após a eleição de 2018? O conservadorismo e o fundamentalismo eles têm ganhado cada vez mais peso dentro das nossas instituições. E essa pauta antifeminista tem sido uma pauta da igreja, né? Como foi para você pesquisar esse tema, esse meio fundamentalista, e qual que é o impacto da sua fé, né, da sua experiência religiosa para a sua pesquisa? Essa sua pergunta é muito boa, Walter, porque dentro da minha casa, né, minha mãe é pedagoga, meu pai sempre foi pastor, missionário, enfim, eu cresci, eu aprendi a falar em Portugal com meus pais fazendo missão em outro país, né? E apesar do meu pai ter dedicado a vida toda dele a ser pastor e não tem assim uma graduação, uma pós-graduação, ele sempre foi uma pessoa muito erudita que me apoiou em estudar ciências sociais. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu cheguei para ele, em 2009, falei, pai, acho que vou estudar movimento feminista na graduação. Ele foi um dos meus principais incentivadores. Ele falou ele virou para mim e falou assim, olha,
estuda mesmo, a gente precisa conhecer para não falar besteira, né? Então, dentro de casa, a minha experiência sempre foi tranquila, né? Minha mãe, na condição de pedagoga, também sempre foi muito aguerrida nessas pautas que tangenciam o feminismo. Então, no meu lar, eu sempre tive muito respaldo. Meus pais sempre me respaldaram em estudar isso, em conhecer, com muito orgulho. Então, esse é o contexto. Quando eu fui para fora do espaço, né, privado e, enfim, comunidade, houve muita retaliação, né? Primeiro que há uma demonização, né, do que são os movimentos feministas. Então, sempre foi pesado para mim fazer esse trabalho de desmistificar esse ideário que foi criado em cima disso. Naquele contexto de 2009, 2010, o fundamentalismo religioso ainda não estava em tanta ascendência, né? Então, era mais tranquilo dialogar sobre isso, estava menos polarizado. E eu estudava movimento feminista, não estudava antifeminismo. E aí, em meados de 2018, quando enfim, foram pautadas as eleições e eu passei no processo seletivo de doutorado, eu resolvi estudar o antifeminismo por estar atenta a essa crescente dentro da igreja evangélica, e não tão somente, né? Lembrando que o antifeminismo ele é muito candente dentro das igrejas evangélicas, mas na igreja católica também, espaços ateístas também, né? Há uma crescente. Então, eu achei interessante pesquisar isso, porque dentro das ciências sociais, ou até mesmo da história, de outras áreas das ciências humanas, não tem uma pesquisa consolidada sobre o antifeminismo a partir de mulheres. É muito fácil você entender o antifeminismo a partir de um homem, né? A Bell Hooks fala, naquele livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, que os caras não querem repensar as estruturas sociais porque eles são privilegiados por essa estrutura, né? Então, é muito mais negócio manter. Então, quando a gente vai pensar o antifeminismo a partir de mulheres, é outra lógica, né? Quais afetos são mobilizados aí? E aí eu fui para psicanálise, né? Tentar entender isso também, como se dá. Mas foi mais ou menos esse o contexto, assim. Eu sofri muita retaliação a partir de 2018. Antes do Jair Messias Bolsonaro ser eleito, eu frequentava muitas igrejas, eu ia muitas igrejas falar sobre movimentos feministas, sobre a violência doméstica. E após 2018, as portas fecharam. Isso ficou muito evidente para mim. Eu não fui mais convidada para falar sobre isso. A polarização fez com que esses espaços fossem encerrados para quem se coloca no mundo como uma ativista, como uma feminista, que para mim não é problema nenhum ser intitulada como tal. Então, houve essa movimentação de muito mais polarização e portas fechadas. Os espaços que me recebem hoje são espaços os quais se colocam de forma progressista, né? E antes não era assim, havia um interesse em discutir isso, né? Então eu percebi esse movimento e, enfim, né? O contexto ele está aí, né? Tá colocado da pior forma possível no que diz respeito a esse assunto e dentre outros assuntos que tangenciam os movimentos sociais também, né? Não, fantástico. Uma das coisas interessantes é que eu gosto sempre de lembrar, talvez você até saiba melhor do que eu, porque essa frase é uma frase famosa, mas eu lembro de uma vez ouvi o companheiro Boulos falando, e o Boulos faz uma citação fantástica sobre a ditadura, e ele falando assim que o problema da ditadura nem era, né, sobre o AI-5, falando lá daquele quadro horrível lá do Pedro Aleixo e tal, mas é que o medo era do guarda da esquina. Essa é uma frase famosa, assim, e eu lembro do Boulos falando sobre isso, e você dizendo sobre, a partir de 2018, esses espaços que antes eu até tinham trânsito, eles foram fechados, me lembra mais ou menos isso, assim. O problema não é só o Bolsonaro e tudo que ele representa. O problema são essas, às vezes, pequenas comunidades que vão se tornando reacionárias a partir disso, entendendo que esse reacionarismo é uma atitude normal, né? E isso é muito complicado. Aliás, não, eu diria até mais, de 16 para cá, talvez figuras que pensem a fé de uma perspectiva mais crítica ou que se faça qualquer outro tipo de relação já foi tolhida desse ambiente, né? Mas, Camila, nessa pegada sua de falar de feminismos, né, de antifeminismo, a gente vê muito, né, a perspectiva do feminismo liberal. A mídia usa muito disso. Eu acho que o capitalismo vai desenvolvendo ferramentas, né, para tentar barrar a luta, e acho que o feminismo liberal é uma forma disso. Então, como é que você pensa essa questão da luta feminista e o capitalismo? Como é que dá para
para linkar isso, se não dá para considerar que o feminismo liberal também é feminismo? Como é que se pensa isso tudo? A sua fala traz pontos essenciais, Felipe. O feminismo liberal ele tá em voga, né? Porque ele é palatável, né? Ele não tem como perspectiva romper, né, com as opressões. Ele apenas molda as mulheres nesse sistema que está colocado, que é desumano, esse sistema que exclui mulheres racializadas. Então, o feminismo liberal ele é uma corrente no qual ele vai se moldando a partir, né, do neoliberalismo, enfim, né, das desigualdades, e para algumas mulheres ascenderem, né, um grupo muito minoritário de mulheres ascenderem, outras mulheres, em sua maioria racializadas, vão fazer o trabalho de cuidado, o trabalho afetivo, o trabalho reprodutivo, né? O que é o trabalho reprodutivo? Aquele trabalho que produz vida, né? O cuidar, o dar afeto, o deixar tudo em ordem para que o trabalho fora do espaço privado seja feito. Então, eu sou bem crítica ao feminismo liberal, primeiro por ele estar muito atrelado ao capitalismo, ele não ter como horizonte a emancipação das mulheres. Eu parto de um feminismo que ele é interseccional, que ele não consegue pensar tão somente em questões relacionadas à classe, mas assim a raça, a etnia, a sexualidade, né? Enfim, esse feminismo que eu defendo e repouso também academicamente e na militância é um feminismo que compreende que as mulheres elas são multifacetadas e o capitalismo atravessa as mulheres de formas diferentes a partir desses marcadores, né? Então, é bem interessante pensar isso. E aí, você tocou num ponto, você trouxe até o Boulos na sua fala, e eu fiquei pensando aqui, Felipe, né? Essas igrejas, essas comunidades de fé que se acirraram mais para um lado fundamentalista. Será que foi por medo mesmo ou por reconhecimento? Na minha pesquisa em si, né, ao estudar o antifeminismo nesse contexto bolsonarista, eu me deparei muito com essa questão do reconhecimento, né? Essa galera que defende o Bolsonaro até hoje, mesmo com todas as atrocidades que ele pautou e coloca, né? Nos coloca também sempre numa condição de vulnerabilidade, a galera se reconhece com ele, né? Ele representa essas pessoas, né? E o que me chama mais atenção é que ele não condiz com o cristianismo, enfim, né? Então, eu acredito que vai muito além do medo, vai mais para o viés do reconhecimento, sabe? Mas, enfim, acho que talvez isso seja um papo para outro momento, né? Para a gente pensar, né? Enfim, vocês que são pessoas que refletem mais sobre teologia do que eu, né? Sobre como que a igreja ela foi se modificando, né? Com o tempo e, enfim, se reconhecendo em pautas fundamentalistas e tudo mais. Não, e eu acho que é brilhante o que você está dizendo, porque na minha cabeça, inclusive, né, eu digo isso para os meus amigos, o Bolsonaro passa, mas o bolsonarismo não. E aí eles falam, mas me perguntam, mas por quê? Porque eu tô na igreja desde que nasci, mano. Então, eu tô acostumado com essa lógica do Bolsonaro desde o primeiro momento que a gente pisa na igreja, assim, né? A igreja é infelizmente, esse processo. Então, eu tô muito de acordo com você que é só o reconhecimento. Aliás, eu vou até mandar um beijo aqui para um amigo nosso, queridíssimo, o Fernando. O Fernando, uma vez, ele me disse uma expressão, Camilo, que é ridícula, mas ela explica bem esse ambiente fundamentalista com o Bolsonaro, que ele falou assim, parece que o Bolsonaro, ele liberou peidar na sala, né? Que era uma coisa que no ambiente fundamentalista todo mundo faz no quarto escondido, mas agora o Bolsonaro liberou você poder fazer isso na sala. Mas é mais ou menos isso. Mas eu estava ouvindo você falar aqui sobre feminismo interseccional. Para eu que sou um cara meio burro, me explica de maneira simples, o que é esse negócio, feminismo interseccional? Não, você não é um cara burro, né? Eu acho que você tem que... Não vamos começar por aí, né? Pô, você é super inteligente e é normal, enfim, né? Eu, na condição de pesquisadora, a Pamela também, de questões relacionadas ao feminismo, a gente acaba usando termos muito técnicos, muito específicos, né? E o feminismo interseccional, ele foi cunhado, ele foi pensado por feministas negras que não se sentiam contempladas pelo feminismo hegemônico. O que é o feminismo hegemônico? O feminismo branco, que vai pautar questões individuais, de sexualidade. E a interseccionalidade, ela pauta raça, classe e gênero, né? Essa tríade que mobiliza esse feminismo interseccional, né? O que é isso? Intersecciona todas as relações das mulheres em sociedade, né? E quando eu falo que eu parto, né, o feminismo interseccional
ferramenta de análise, né? Não é uma corrente, não é um movimento, uma das correntes dentro dos movimentos feministas. Ele é uma forma de você enxergar o mundo, é uma forma de você fazer pesquisa, não deixando de lado essas questões, colocando que classe é tão importante quanto raça, quanto sexualidade, que uma não sobressai a outra, mas elas se entrelaçam, né? Elas se interseccionam. Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. O Gibran falou, né, sobre essa questão do feminismo interseccional. Eu acho que isso é tão importante da gente falar, né? Porque tem outras vertentes também, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Eu fiquei assim interessada porque na sua bio, Camila, você falou de afetos, né? E com certeza esses sentimentos que são acionados para pessoas que se identificam tanto com o feminismo quanto com o antifeminismo são questões de afeto, né? Como você falou. E eu fiquei pensando, né? Você que é uma pessoa que tem uma postura muito serena, muito receptiva, que está ali no corre, né, de trazer essa teoria para a prática nos coletivos que você participa, você tem alguma história de uma mulher antifeminista que trocou de lado depois de ter convivido com você? E se sim, quais foram as suas estratégias? Quais são esses afetos que a gente vai acionar para poder conversar com essa galera? Se é possível ter um diálogo? Sem dúvida, é possível ter um diálogo e aconteceram várias situações, assim, né? Enfim, eu estava uma vez num debate numa igreja bem mainstream, assim, bem famosinha do interior de São Paulo, com algumas pessoas que são influencers e antifeministas, né? Enfim, tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. E aí, nos bastidores, a pastora dessa igreja, que não se coloca como feminista, mas tem uma abertura ao ponto de me chamar para participar dessa mesa com essas influencers, falou, olha, a Camila é uma doutoranda em sociologia, filha de pastor, crente, feminista. E foi muito engraçado, porque a cara de todas essas mulheres fechou na hora, assim, sabe? Elas não conseguiram nem disfarçar. E aí eu comecei a rir, né? E eu, enfim, fiz uma brincadeira e tal. E aí fui tentar quebrar o gelo, fui conversar com elas, mais ouvi do que falei. E no final desse evento, era um congresso de mulheres. De 3 dias, estavam todas no mesmo hotel, eu estava lá, caí de paraquedas, gente. Não sei como, assim, sabe? Estava lá, topei porque gosto muito dessa pastora, do esposo dela, enfim, né? Mas estava nesse rolê aí. E aí, no final de tudo, uma dessas influencers falou assim, nossa, a gente podia escrever um livro juntas. Aí eu falei assim, olha, eu acho que você não ia querer escrever um livro comigo, porque eu vou tocar em pontos que talvez você discorde, né? Ou melhor, você discorda dela. Não, mas nesses 3 dias que eu passei com você, Camila, eu vi que é possível, sim, ser cristã e levantar bandeiras feministas e tal. Eu falei, pois é, o problema de vocês é que vocês não escutam o outro lado, né? Enfim, vocês capturam uma narrativa e defendem uma narrativa que assim, Pamela, eu acho que sempre falo isso e é um pouco polêmico. Não é todo mundo que está preparado para o feminismo. Porque o feminismo, ele faz você repensar todas as suas relações afetivas, no público, do trabalho, enfim, família, né? Ele faz você repensar a maneira como você se coloca no mundo e como as pessoas te tratam. E aí você me questionou sobre a questão dos afetos. Aí, primeiro a gente tem que entender que afetos são mobilizados na esquerda, na direita, na centro-esquerda, na centro-direita. Por quê? Eu gosto muito de um cara, o Vladimir Safato, ele é um filósofo da USP, que ele fala que a sociedade, ela é um circuito de afetos, sabe? E para a gente compreender os comportamentos sociais, a gente tem que entender
essa articulação entre afetos, corpo político, relação, sabe? E qual afeto que sustenta, né, as leis, sustenta a política? É o medo. O Felipe citou aqui na conversa, no determinado momento, essa questão do medo, né? Então, o medo ele é mobilizado, sabe? O medo, né, principalmente o desamparo, né, juntamente com o medo. Por quê? Quando a gente coloca essa questão do feminismo, muitas mulheres elas sentem medo de ficarem desamparadas pelo patriarcado, entendeu? Então, elas não querem romper. Então, os afetos eles vão perpassar as nossas relações. E é muito difícil. Você, na condição de mulher e cristã, sabe, já conversou sobre isso pessoalmente quando a gente se conheceu, né? Sobre o quanto é difícil você bancar ser uma mulher crítica, uma mulher feminista e cristã, porque a sociedade, ela, da sua forma mais generalizada, demoniza esse tipo de comportamento, né? Esse comportamento mais assertivo é colocado como algo ruim. Então, o medo é mobilizado, né, como um afeto essencial nessa discussão entre feminismo e antifeminismo. O medo de romper, de ficar desamparada, né? Então, acho que essa discussão ela perpassa muito isso, e a igreja ela toca muito na tecla de que os movimentos sociais são ideológicos, né, como se tudo não fosse ideológico, né? Enfim, né, tudo é ideologia, mas é colocado que a ideologia é ruim para a estrutura da mulher, para a estrutura da família, né? E isso vai fazendo com que essas pessoas se identifiquem com esse discurso por medo, né? Um suposto amparo que esse discurso também promove entre esses indivíduos, e principalmente entre as mulheres, né? Vendo você falando um pouco sobre a sua atuação política, a sua atuação nessas conferências, nessas trocas de ideias, a gente pensa muito sobre a articulação, né? Nesse ano de 2022, principalmente nosso engajamento da consciência política das pessoas. E aí, eu sei que você é uma pessoa que atua nesse cenário político, mas como se deu a sua construção política? Como que você se percebeu uma pessoa progressista e como que a igreja alinha os seus afetos nesse sentido? A igreja, ela te paralisa ou ela te potencializa na sua movimentação política? Caramba, essa sua pergunta fez passar um filme na minha cabeça, porque é muito interessante que a minha vivência na militância, no ativismo, ela se deu quando eu estava na condição de graduando em Ciências Sociais, lá no interior do Paraná, né, em Maringá. Fiz graduação na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, e não tinha uma discussão muito forte sobre feminismo, não tinha um coletivo feminista, e eu fui uma das fundadoras de um coletivo feminista, que na época tinha como nome Coletivo Maria Lacerda de Moura, que era uma homenagem a uma educadora mineira, né, Maria Lacerda de Moura, que já faleceu há um bocado de tempo. Ela era uma feminista, uma educadora, uma ativista. E aí, em 2011, eu fui uma das fundadoras desse coletivo. Havia alguns partidos políticos, mas à época eu era muito apartidária, assim, né? Dialogava, mas não me via sendo uma militante orgânica. Então, fundei esse coletivo entre algumas alunas das ciências sociais, do direito. A gente chegou a ocupar uma cadeira no Conselho da Mulher da cidade de Maringá. A gente aglutinou mulheres de vários cursos, professoras, fizemos vários projetos dentro da universidade e fora da universidade. Então, a minha primeira vivência na condição de militante se deu como fundadora de um coletivo feminista. E foi muito legal, porque eu era a única evangélica dentro desse coletivo e sempre fui muito respeitada. Enfim, era um coletivo muito crítico e muito também plural, né? Tinham mulheres de várias vivências, né? E mulheres racializadas também, mulheres das mais diversas sexualidades. Então, a minha primeira experiência foi nesse contexto, né? Só que quando eu vim para Brasília, na condição de mestranda, eu me dei uma distanciada muito boa da militância, assim, né? E mergulhei de cabeça na condição de pesquisadora, por algumas coisas que você citou na sua fala, Walter. Primeiro que a igreja não me acolhia, né? E à época eu fazia parte de uma denominação muito grande, bem famosinha, que eu não vou dizer o nome aqui, né? Para não me comprometer. E essa igreja, ela me acolhia muito, sabe? Eu era líder, eu tinha uma célula que ia a galera da pós, várias amigas minhas, mas eu não podia falar de política, eu fui muito tolhida, sabe?
E assim, né, não quero tirar minha agência desse processo, né, porque eu também tive benefícios no sentido de que eu era acolhida, a minha família toda do interior do Paraná, eu cheguei em Brasília sem conhecer ninguém, e a igreja, ela me acolheu, ela me abraçou, se tornou minha família, né, só que chegou num determinado momento que se tornou insustentável. Eu cheguei num momento que ou eu rompia de vez com a minha fé e com a igreja, com a instituição, com tudo, ou eu assumia de fato quem eu era, né, uma socióloga, uma militante. E nesse processo, eu fui muito acolhida por um coletivo universitário, que hoje eu não faço mais parte, mas tenho muito carinho, que é o FAIRE Universitário. E foi quando eu me descobri uma cristã socióloga, não uma socióloga cristã. É estranho falar isso, mas faz toda a diferença, né? Porque eu comecei a ver a minha condição por outra ótica, sabe? Eu separava muito essa discussão, jamais participaria de um podcast que abordasse política e religião naquela época. Eu jamais me colocaria, eu tinha muito medo, sabe? Foi muita terapia, muita conversa em me colocar, porque eu fui muito tolhida dentro do espaço evangélico, apesar de ter sido acolhida pelos meus pais. Meus pais sempre me incentivaram. Meu pai, cara, eu admiro muito ele como pastor e pai, porque eu acho que ele compreendeu muito cedo que esse era meu desígnio, sabe? E sempre me incentivou nesse sentido. E eu fico até um pouco emocionada em falar disso, porque é muito difícil você se colocar na condição de ativista numa cidade pequena, extremamente fundamentalista. E eu tinha um apoio, sabe? Eu acho que me sustentou tanto nessa questão de fé e de ativismo, foi ter uma família que me incentivava com essas vivências. Porque a igreja e a instituição, não, sabe? Hoje eu congrego numa igreja no qual não é bolsonarista, mas não fala de política, né? Mas tenho minha rede, tenho amigos pastores, tenho outras redes, né? Até queria mandar um abraço pro Otávio, da Coletivação, que é um cara muito firmeza, ele é um pastor que eu admiro demais e que me dá uma certa tranquilidade ver nessas figuras um amparo, né? Não falei de afetos, a gente é perpassado por esses afetos, né? Então hoje eu me sinto acolhida, né, em alguns espaços, mas na minha igreja local eu não sou ativa, enfim, né? Não exerço nada, não estou à frente de nada, porém tenho uma vivência na militância hoje, faço parte do coletivo Juntos, estou trabalhando no mandato de um deputado. É um espaço super tranquilo, me sinto bem, gosto de política, gosto de pensar política, mas gosto também de estar nos bastidores da política. E só uma coisa, Coletivação Otávio, que você já mandou um abraço aí, a gente também manda aqui um super abraço, um beijo, porque é um rolê que a gente admira muito, assim, a gente acompanha daqui de BH, o trabalho que eles fazem lá é maravilhoso. Então, eu acho que esses espaços, às vezes, né, mesmo que não consiga, de repente, fazer esse salto do diálogo político como a gente imaginava e tal, porque é complexo mesmo, né? Cada comunidade tem seu tempo e tudo mais, mas fazem trabalhos incríveis, né? Sem dúvida. Nossa, eu acho que, enfim, né? Até me descobrir na condição de uma socióloga cristã, militante, é muito difícil de você achar seu espaço, né, por tudo que está permeado, contexto político, algumas lideranças têm medo de se posicionar, enfim, né, mas tem lugares de afago e de equilíbrio também, né, e a gente vai procurando, e a gente vai dialogando, e percebe que a gente não está só, né. Então, para mim, é muito esse movimento. E hoje é muito tranquilo, né? Depois, tô com 31 anos, beirando os 32, né? Com essa carinha de 15. Só que não. Mas... Mentira, é sim, eu vi pessoalmente. É sim, gente, é debutante sim. Pode chamar de debutante. Debutante, amei. Mas assim, é outra maturidade, né? Eu não dependo de uma validação dos outros. A minha identidade, ela tá muito consolidada. Eu sei quem eu sou, né? E eu sei o que importa e para quem importa isso, né? Eu sei quem eu sou em Cristo. E tenho temor. Eu acho que o temor, ele consegue... É o basilar disso, né? Enfim, mas hoje é outra vivência. Tô em outro lugar. Hoje não tenho mais receio de me colocar. E é isso, gostou, não gostou, fazer o quê, né? Então, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui, porque eu me identifiquei muito quando você disse que fez parte, né, do FAIRE Universitário,
nesse momento que você estava no ministério evangélico, dentro de uma universidade, você não tinha uma atuação política, né? Não tinha esse diálogo entre religião e política. Para mim foi a mesma coisa, porque eu liderei o movimento Dunamis aqui na UFMG por 2 anos, e no meu período de coordenação, né, dos movimentos, a gente tinha pouco diálogo com os ambientes da universidade. Então eu acho que existe uma alienação também para esses movimentos que tentam se dizer dialogais, né, com as questões mais contemporâneas e sociais, que estão dentro do espaço de conhecimento, mas eles não se preocupam com a produção desse conhecimento, só com a, vamos dizer, catequização desses jovens pagãos universitários que estão perdidos. Queria que você falasse um pouco disso também, porque você, com uma experiência acadêmica bem longa, assim, sendo evangélica, como que é esse ambiente para os cristãos na universidade? Bom, eu acho que o primeiro ponto dessa relação entre universidade, a experiência de cristãos na universidade, é que a maioria das igrejas, elas partem do pressuposto que as universidades são cemitérios de cristãos, que a mina vai entrar na universidade e vai romper com a fé, porque a racionalidade vai vir e enfim, né, vai se perder ali. Isso é muito triste, porque eu, em nenhum momento, cursando ciências sociais, fazendo um mestrado em sociologia na linha de feminismo, raça e gênero, ou agora terminando um doutorado na linha de sociologia política e religiões, em nenhum momento eu questionei a minha fé, sabe? A minha fé ainda foi muito mais validada nesses espaços, porque eu não enxergava aquilo como algo que fosse divergir, mas que fosse somar, até porque eu parto do pressuposto que o conhecimento quem criou foi Cristo, né? Tipo, o conhecimento vem de Deus. Então, se ele permite com que pessoas reflitam sobre os mais inúmeros aspectos, que criem uma vacina, que vão pensar Estado, afeto, psicanálise, é porque veio dele. Então, para mim, sempre foi muito tranquilo. Mas eu sei que a minha experiência ela não valida as pessoas, né? Então, a igreja ela não lida, porque ela não fala sobre isso, como não fala sobre sexualidade, como não fala sobre política, né? Então, são criados mitos em cima disso, são assuntos que são tabus, que não são falados. E aí, a primeira narrativa que é colocada, aquele universitário, aquela universitária vai comprar, vai ter medo, né? Vai ter medo. E não há um acolhimento, né? Então, esses grupos que se dizem grupos cristãos universitários, eles precisam balizar isso, né? O FIRE, que foi o grupo que eu participei, era muito legal a experiência assim, que a gente tinha. A gente fazia reuniões dentro da universidade e a gente, enfim, né, dialogava muito com a universidade, a gente tentava servir a universidade também. Então, mas é muito difícil, tem muitas entraves, né? Porque as igrejas, no geral, elas demonizam o conhecimento, né? Isso é bizarro. Demonizar algo que foi criado por Deus, sabe? Para mim, assim, a conta não fecha. Então, eu acredito que as igrejas, elas partem desse pressuposto, né? Que as universidades são cemitérios de cristãos e não sabem, não validam, não apoiam financeiramente. E a gente sabe que a gente vive num contexto de precarização. Eu sou bolsista, fui bolsista por 10 anos, na graduação, no mestrado, no doutorado, e não sou herdeira. Meu pai foi missionário a vida toda, sabe? Então, sempre foi um rolê de resistência, apesar de eu ser uma mulher branca, tem outras coisas que me perpassam, que são as questões de classe, né? Então, tá na Universidade de Brasília, para mim, é uma resistência, né? Terminar um doutorado é muito difícil, sabendo de onde eu saí, né? Eu valorizo muito minha trajetória, porque eu sei que eu não tive um capital cultural, não tive um capital econômico, né? E as igrejas, elas deveriam apostar e apoiar universitários, né? Mas também não no sentido de que, vamos saquear as universidades, senão as pessoas vão ser corrompidas, né? O marxismo cultural nem existe, né? Mas foi criada essa ideia, vai capturar e seduzir os universitários. Então, assim, é muito complicado, né? E tem uma galera que demoniza, que nunca pisou numa universidade, e já fala, né, e cria toda uma fanfic em cima daquilo e nunca teve uma vivência, uma experiência, não sabe que muitas vezes eu dei aula o ano passado na UNB como professora substituta no curso de engenharia, tinha uma galera que trabalhava o dia inteiro e, enfim, mesmo de forma virtual, não conseguia acompanhar a aula. Então, assim, tem inúmeros tipos de indivíduos nas universidades, né, então precisa desmistificar, né, quem que é universitário, né. E, enfim, né, quem ocupa esses espaços, né? Por que esses espaços vão divergir da fé? Não é assim, sabe? Eu acho que a conversa não parte daí, não.
podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e das ciências da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brueggemann, do Moltmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. O Reino em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Esse relato, Camila, que você estava falando sobre a sua família, né, que foi para você uma base de apoio e tal, isso é muito importante, porque, inclusive, essa é uma redação não muito comum. Na maioria das vezes, a gente escuta o contrário, né? De como as pessoas sofrem violência por vir dessa família que já está ali ambientada do ponto de vista da fé, da religião, de como que talvez as maiores violências sejam ali naquele ambiente, naquele núcleo familiar, né? Então, você ter essa, de uma certa forma, assim, esse respaldo da sua família não é uma redação muito comum. E talvez, né, você viva isso tanto quanto nós, até no seu relato você fala disso um pouco, de que fazer as escolhas que se faz é praticamente ser isolado. Então, a gente vive assim, mas eu imagino que você, por se posicionar como feminista, deva viver isso numa pegada mais hard do que nós homens, por exemplo, né? Porque na igreja a gente é rechaçado porque a gente é de esquerda. Na esquerda a gente é rechaçado porque a gente é de igreja. Então você fica ali sem nenhum espaço. E na maioria das vezes isso é reforçado pelo estigma familiar, né? A família dizendo que esquerda é do demônio, que não sei o quê, aquela coisa toda. Graças a Deus que no seu caso a sua família é uma base de apoio, assim, né? Que entendeu sua caminhada, a sua trajetória. Mesmo que hoje, né, você esteja num ambiente religioso dentro de uma igreja, mas também não é uma igreja assim nos moldes, vamos dizer assim, comuns, né? Como é que você faz essa leitura de viver a partir da lógica de assumir a sua fé, de ter sua militância, mas conviver tanto em ambientes partidários quanto em ambientes religiosos? Você também sente essa pressão dos dois lados, igual em vários momentos a gente sente por aqui? Sem dúvida, sinto muito isso, sabe? Na esquerda, muitas vezes, né, o primeiro contato, quando você se coloca como uma mulher evangélica, cristã, há, sim, um preconceito. Não existe cristofobia, mas existe um receio, né? Mas também, Felipe, eu acho que tem um outro movimento, que tem muita gente que está nesses espaços, né, numa militância orgânica, que teve muitas decepções com a igreja e instituição, ou que não achou o seu espaço na instituição, mas não quis romper com a fé, mas não se coloca, né? Então eu tive experiências também muito particulares quanto a isso, de reconhecimento. Olha, eu também sou filha de pastor, eu também não fui acolhida, mas não quero romper. Então eu percebo que a minha figura, eu não via muito dessa forma, mas hoje cada vez isso fica muito mais evidente, né? Ela serve como um acalento para muitas mulheres, sabe? É bizarro falar isso, mas talvez seja a forma mais explícita que eu consigo trazer isso. Acalento por quê? Acalento porque tem muitas meninas dentro da igreja, mulheres, que são feministas, que não concordam com as violências e têm um pensamento mais crítico, mas que não tem com quem dialogar. Então, com muita frequência, pelo Instagram, ou quando eu participava desses debates, desses eventos dessas igrejas, após, vinha muitas meninas assim me procurar e falar: cara, que bom que você existe. Às vezes eu penso que eu tô louca, às vezes penso que eu tô muito só, e aí conhecer pessoas como você me faz entender que não, sabe? E eu já conversei com muitas pastoras de igrejas até tradicionais que são feministas, mas não podem se colocar porque seria um escândalo, sabe? Mas ficam guardando, deixando, e eu acho isso muito complicado, né? Porque você tira a agência e a autonomia desse indivíduo, né? Então, eu acho que tem esse movimento, mas sim, já sofri vários rechaços na militância,
no ambiente cristão, por militar também, sabe? Eu construo um partido político, faço parte do PSOL, então, e acho que o PSOL é um espaço muito amplo, tem cristãos lá, tem não cristãos, e a gente está ali para pensar estratégias políticas para derrubar o fascismo, para, enfim, né, políticas neoliberais. Então, é assim, né, é sempre um movimento de que nem sempre você vai se sentir parte daquilo, sabe? Como se você tivesse, na maioria dos momentos, ocupando um não lugar, sabe? Tem um peso, mas também tem o lado positivo no seu caminho, né, na sua caminhada, de conhecer pessoas como vocês, né? Enfim, né? A Pâmela foi um baita presente, assim, e eu vi que a gente tinha muitas concordâncias quando a gente se conheceu pessoalmente, que, aliás, foi super recente. Então, a gente vê que não tá só, sabe? E compreende que é um desafio, entendeu? Estar nesse lugar, se colocar, né? Mas Deus me livre perder essa autonomia, essa agência, sabe? Eu tenho plena convicção e consciência, sabe, de forma totalmente racional de como eu me posiciono, de que isso vai gerar um certo impacto dentro de alguns ambientes e também afastamentos, né? Tem pessoas que dialogam comigo, cristãos, né, mas que sempre assim, eu penso igual a você, mas eu não posso me colocar. Eu falo, cara, como que você não pode se colocar? Que doideira é essa, sabe? Eu acho que o medo permeia muito essas relações, sabe? O medo de ser jogado fora desses espaços, de não ter um lugar para chamar de seu. Porque, enfim, né, a socióloga tá agora. Porque os indivíduos são seres sociais, né? Então a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa de espaços de socialização. Na pandemia, né, a gente está vivenciando isso, né? O quanto a gente foi cerceado desses espaços de socialização. Cara, a igreja é um baita espaço de socialização. Na igreja eu aprendi a cantar, eu aprendi a falar em público, mesmo sendo tímida, assim, não parece, mas sou. Então, assim, é um espaço de acolhimento, de socialização, de refrigério, né? Só que é uma instituição, que são indivíduos, né? Como o Estado é uma instituição que vai ter suas tretas, vai ter seus embates, vai ter um pensamento hegemônico que vai tolir mulheres, que vai tolir mentes progressistas, mas é isso. O que não é a vida senão uma disputa de narrativas, né? A Bíblia também faz muito isso. A Bíblia é disputada o tempo todo, qual narrativa vai sobressair, qual vai ser apagada. Eu acho que o caminho, enfim, as minhas experiências perpassam muito esse não lugar, como você colocou, ou, enfim, né? E tudo que isso reverbera, né? E como isso vai reverberar, né? Na condição de mulher e pesquisadora, e alguém que é professora e assessora parlamentar, enfim, nós somos tantas coisas, né? São tantas camadas, que muitas vezes isso é visto, é tido, é lido como empecilhos, enfim, né? Mas eu estou ocupando os espaços estão aí, eles não são destinados e dados para as mulheres e a gente tem que ocupar, sabe? Tem que ocupar mesmo. Cara, você falando isso tudo, primeiro eu quero te agradecer porque a recíproca é muito verdadeira. A gente que tá caminhando nesses espaços, é isso que você falou. Às vezes a gente é tomada por um sentimento de solidão muito grande. Todas essas suas falas me lembrou muito aquele livro, não sei se você já viu, do Peter Berg, que é O Rumor de Anjos, e ele fala de uma estrutura de plausibilidade que mantém as pessoas, né? E aí, quando a gente começa, como cristã, sair do campo fundamentalista, entrar no feminismo e perceber que todas essas certezas que a gente tinha vão se dissolvendo e a gente vai dando de cara com o novo, vai dando pânico, né? Porque as outras pessoas estão ali e elas não vão querer sair dessas redes de sociabilidade, né? E aí até a gente achar o nosso espaço de conforto, de pessoas que vão aceitar a gente, que vão chegar no trabalho com a gente, demora muito. E assim, você falando isso tudo me lembrou muito da nossa adolescência, acho que você passou pela mesma experiência, quando a gente foi aprendendo sobre aquele discurso de feminilidade bíblica, né? Que muitas vezes é um convite para a gente se emborrecer, para a gente colocar aquele possível cônjuge como centro da nossa vida e a gente vai deixando de lado a nossa autonomia, que é muito o que a galera da maçonaria defende, o que a galera do antifeminismo defende. E aí ver que você é tão jovem, assim, no doutorado, e já está seguindo essa carreira toda, tendo essas descobertas, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, principalmente para as mulheres que escutam esse podcast, que eu sei que são muitas, palavras de ânimo para quem está nesse espaço de não concordar com a igreja institucional, tá mais alinhada à esquerda,
está se sentindo sozinha? Quais são os seus conselhos, você que já passou por essa caminhada, que agora está em outra fase? O que você deixa para essas meninas que estão ouvindo a gente? Ai, como eu queria que na minha época eu tivesse podcast, tivesse oportunidade de escutar um bate-papo como esse. Eu acho que isso teria me trazido outras narrativas, né, e outros sentimentos. O que eu poderia trazer hoje para, enfim, mulheres que estão ouvindo esse podcast é que, cara, você não tá louca. A conversa, ela parte daí, sabe? Da questão da loucura. Eu tinha muito esse pensamento de tipo, meu, será que eu tô muito errada em querer pautar a justiça social, em querer levantar bandeiras contra assédio, violência doméstica, em não aceitar um assédio dentro da minha comunidade de fé? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto isso não é nenhum distúrbio psicológico, coisa do tipo. A gente tem que parar de mistificar também muitas coisas, sabe? Porque também eu levava muito pro âmbito espiritual e racionalizava pouco, né? E outra coisa que eu acho que é importante de trazer para essas meninas é que a gente nunca tá só, sabe? Sempre me dava esse sentimento de solitude mesmo, né? De solidão e tudo mais. Só que eu sempre Deus colocava alguém no meu caminho para me fortalecer, para mostrar que tem outras pessoas que pensam muito parecido comigo, que isso não tá errado. E a gente tem que buscar conhecimento, sabe? Eu busco conhecimento, e cada vez que eu busco mais conhecimento, eu vejo que eu não sei nada. Cara, a Bíblia tá ali, tem muitos livros, a gente vai ler várias coisas que a gente não vai concordar, mas aprender a filtrar também, sabe? Não comprar qualquer narrativa, seja ela no ambiente eclesiástico, seja ela na universidade, sempre ter uma pulga atrás da orelha e compreender que tem algo muito errado na nossa estrutura social, né? E que essa estrutura, ela vai sempre colocar a gente num lugar de desvantagem, nós mulheres, as minorias sociais. Então, quando a gente entende que tem algo que está muito desconectado, pensar em justiça social, pensar em movimentos sociais, os movimentos sociais são uma resposta a isso. E aí, quando a gente constrói movimento social, a gente descobre que eles não são perfeitos, mas eles estão tentando. Nesses eventos que eu participava muito nas igrejas, eu sempre começava a minha fala questionando, né, as mulheres, né? Cara, vocês criticam tanto os movimentos feministas, mas o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo para somar contra as opressões, né? Porque, querendo ou não, né, a feminista estando certo ou errada, ela está lá tentando, está lá pensando no projeto de lei, emenda parlamentar, está ali acolhendo. Quantas vezes eu acolhi meninas universitárias que foram vítimas de violência sexual no campus universitário e se sentiram culpadas por algo que não era culpa delas. E eu vinha com uma palavra de refrigério. Porque, cara, não é sobre você, eu sinto muito que você passou por isso. Bora registrar um BO? Porque a gente não tem, sabe? Ninguém verbaliza pra gente como lidar com as inúmeras violências que nós somos acometidas cotidianamente. Nunca ninguém chegou para mim na igreja evangélica ou em outros espaços e falou: olha, Camila, se alguém tocar em você e não for consentido, isso configura assédio, entendeu? Eu nunca tive isso, sabe? E é importante, sabe? A nossa educação, ela perpassa muitos âmbitos. E então, os movimentos sociais, os movimentos feministas, esses coletivos de mulheres, eles permitem que a gente aprenda a colocar limites. E muitas vezes, dentro da igreja, a gente não aprende. Eu falo isso na condição de alguém que foi criada nesse ambiente. Eu ficava até o final, meu pai, enfim, estava lá pregando, atendia uma galera, eu dormia no banco da igreja, já fui líder, enfim, né? Mas nunca ninguém chegou para mim e falou o que é ser mulher para além dessa bizarrice de feminilidade bíblica que é mal interpretada. Sempre coloca a gente numa condição de sem agência e sem autonomia. Mas eu acho que perpassa isso, sabe, Pamela? Tentar buscar, né, se conhecer, ter identidade, questionar. Não é pecado questionar, eu acho que a gente está aqui para isso, para promover reflexão também e compreender que a gente não vai comprar um discurso pelo todo, né? Enfim, tem coisas que a gente vai divergir e tá tudo bem. Então, Camila, é fantástica, né, a sua análise e a sua orientação, né, para essas jovens meninas que estão precisando de apoio, desse acolhimento. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque eu queria explorar o seu lado de socióloga, que está aí colhendo dados, né, sobre esse conservadorismo, esse fundamentalismo brasileiro. Qual que é a sua opinião para o Brasil de 2022? Você acha que na eleição presidencial
a gente vai ter uma guinada maior ainda desse conservadorismo, desse fundamentalismo, ou a gente vai ter uma experiência como os nossos países latino-americanos que conseguiram derrubar os fascismos no seu governo? Caramba, o Walter jogou a bomba na minha mão e saiu correndo. Então, a partir do que eu venho estudando e das discussões que venho acompanhando, primeiro, tudo isso que a gente vivenciou, não tão somente na América Latina, mas na Europa e, enfim, em outros países, essa reação conservadora foi uma contrarresposta aos movimentos sociais, né, aos direitos humanos. Então, assim, não foi do nada. Se houve essa reação é porque a gente estava ocupando espaços que não foram destinados a nós, né? Então, é normal, nos contextos sociais, que isso aconteçam, essas reações conservadoras. Mas o que a gente vivenciou e está vivenciando é uma ascensão extremamente ultraconservadora, né? Uma extrema-direita que não quer dialogar, todos os diálogos se encerraram, enfim, né? Tudo isso que não preciso repetir, que a gente sofre na pele cotidianamente. Porém, agora, né, em 2022, um ano eleitoral, eu acredito que não vai ser fácil, sabe? A polarização ela ainda vai vir com muita força. As fake news são um instrumento na mão dessa galera de extrema-direita, né? Para gerar pânico, para gerar medo. Então, eu acredito que tem um grande desafio que se coloca em nós, né? E, enfim, o problema também que eu vislumbro nesse contexto é que o Brasil ele tem uma democracia muito frágil, né? E não tão somente isso, tem toda uma personificação, né? O Bolsonaro ele caiu como uma luva na mão de pessoas conservadoras, reacionárias, né? Como outras figuras caem como uma luva, né? O populismo ele é tanto de direita quanto de esquerda. Só que é muito diferente, né? Não tem como você querer medir, né, a nocividade de um de outro. O populismo de direita ele é extremamente nocivo, né? Ele encerra diálogo, ele acaba com políticas assistenciais. Eu acredito que vai ser um grande desafio, porque apesar da popularidade do Bolsonaro estar bem baixa, ele está com o poder e a máquina na mão. E aí tem um pensamento muito comum entre as pessoas de que, mas em 4 anos o cara não conseguiu fazer muita coisa, vamos dar mais tempo para ele poder trabalhar mais, né? Se a gente for ver a história dos presidentes, da presidenta, né? A única presidenta mulher que a gente teve, quase ninguém governou por um mandato apenas, né? Todos acabaram governando por 2 mandatos, né? Então, assim, esse pensamento ele é muito comum e ele é muito preocupante. Mas eu espero enfim, né, acho que o Paulo Freire fala muito que a esperança é uma forma de ser radical, né? Então a radicalidade ela tem que estar presente, a gente tem que ter esperança que esse contexto vai mudar. Hoje eu estou num dia um pouco otimista, né? Mas na maioria dos dias, no que diz respeito a esse assunto, eu fico com muito receio de me colocar na condição de pesquisadora. Assim, acho que as coisas ainda estão um pouco nebulosas, né? Enfim, uma contrarresposta ao que está colocado é o Lula, mas aí tem todas as coisas que permeiam as alianças que ele está fazendo. Eu sou um pouco crítica, mas compreendendo que nesse atual contexto, né, ele é uma resposta, então aí a gente tem que derrotar o fascismo, o bolsonarismo. E aí o Felipe falou uma coisa que é muito importante, que eu abordo isso também na minha tese, sobre o bolsonarismo para além do Bolsonaro. Os progressistas, os partidos de esquerda têm que ter muito consciente disso. O Bolsonaro ele pode sair, se Deus quiser vai sair, mas o bolsonarismo ele ainda vai continuar existindo, né? Ele conseguiu juntar indivíduos, né, como antifeministas e outros grupos, e ele conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem mais visibilidade, né? Essas pessoas elas saíram do armário. São muitos desafios que estão colocados, né? A gente tem que tirar o Bolsonaro, mas como a gente vai lidar com o bolsonarismo? A gente tem que pensar também sobre essa questão de sempre colocar muita expectativa numa liderança e não num sistema, né? Num grupo de pessoas, né? Talvez essa personificação deveria ter que ser repensada, como a gente faz isso, como a gente quais afetos a gente mobiliza a partir disso, sabe? Quais imaginários, projeções são criadas a partir disso? Respondi a sua pergunta? Não respondi a sua pergunta e nem vou responder. Mas eu acho que o desafio tá aí, né? Enfim, e a esquerda ela precisa fazer uma autocrítica, principalmente, e eu até escrevi um texto sobre isso na penúltima edição da Jacobin, aquela revista,
sobre afetos e evangélicos, sobre o quanto a esquerda ela precisa fazer a autocrítica de como tem lidado com a gente. A gente não pode ser algo estratégico. Mulheres, negros, LGBTs, crentes, ou seja lá qual for a especificidade, não pode ser algo estratégico. São vidas, são indivíduos que professam uma fé. Então, assim, quer somar com eles? Bora somar, mas respeite também, compreenda as especificidades, esteja aberto ao diálogo. A esquerda não faz isso com muita frequência. Foi obrigada a fazer, porque viu que nas últimas eleições de 2018, quem majoritariamente definiu os votos foram os evangélicos. Então, assim, vai ser algo capturado por estratégia ou por reconhecimento, por respeito, sabe? Eu confesso para você, Camila, que estando nesse ambiente assim, né, de construção partidária de esquerda, também tão envolvido quanto você, também faço parte de um partido, já tive construções com outros, e hoje eu faço parte da Unidade Popular, que é o partido mais novo do Brasil, né? São raríssimas exceções de visão da esquerda que pense, de fato, em evangélicos como aliados da trincheira, assim, né? Na maioria das vezes, nós só somos aqueles que eles vêm para pedir voto. E é constrangedor. O tanto de parlamentar que já chegou para mim e falou assim, não, eu vou te dar tanto, aí você constrói uma igreja lá na favela e tal, não sei o quê. Quer dizer, é sempre aquela visão utilitarista, como se os evangélicos fossem, de fato, esse povo que só obedece o que o pastor diz e tal. E cada vez mais, eu vou chegando à conclusão do contrário, inclusive, que eu acho que pastor não consegue dizer voto de ninguém. Eu acho que esses bandidos aí, eles percebem a vocação do povo, para onde o povo está pensando e se antecipam. Eu acho que nem mobilizar mais esses pastores conseguem. Mas, infelizmente, a esquerda ainda precisa de dar muitos passos com relação, não só aos evangélicos, mas estou falando aqui em específico de nós, porque, inclusive, para agora, para 2022, nós seremos muito necessários. Talvez você vá lembrar que no segundo turno houve aquela campanha gigantesca do vira-voto, né, do Haddad, aquela coisa toda. E dentre os evangélicos, isso foi maravilhoso. O Haddad cresceu 10 pontos percentuais, né, naquelas semanas do vira-voto. Dentro dos evangélicos, nós somos o campo que mais conseguiu virar voto. Então veja só que loucura esse negócio, né? Você vê que nem era assim tão hegemônico a figura do Bolsonaro, porque rapidamente a gente conseguiu virar. E é lógico que a entrevista é sua, e eu estou dando aqui palestra, não sei porquê, mas é importante a gente falar disso, que existe uma direita conservadora, porque a galera também põe toda a culpa na gente, né? Os evangélicos elegeram esse crápula, e não é. Parte dos evangélicos elegeu, parte de nós não, estamos aqui nós na luta, inclusive não coadunando com esse cara, mas quando eu vejo que a esquerda às vezes faz muito esse discurso, que os evangélicos elegeram Bolsonaro, também passa pano para o restante religioso de extrema-direita que está aí, e que a gente precisa de dialogar sobre isso, porque senão a gente toma um outro tombo, né? Mas enfim, tô aqui reverberando à toa, mas o que eu queria mesmo era falar para você, assim, de como você deixa para essas pequenas pessoas, esse grupo limitado, essas moscas que escutam a gente, as referências que de repente marcaram sua vida, que você falou, essa leitura aqui foi legal, quando eu passei por isso aqui, isso mudou minha forma de ver. O que você deixa de indicação pra gente aí? Olha, eu gosto muito, muito mesmo de um livro da Bell Hooks que foi traduzido recentemente, né, Tudo sobre o Amor, e ela perpassa questões que são caras a nós, ela cita versículos bíblicos, ela teve uma vivência na igreja evangélica, então esse livro, ele me tocou de diversas formas, né, porque o assunto dele é sobre amor, mas compreendendo o amor como algo coletivo, né, então eu indico esse livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. E teve um livro que me marcou muito, que é meu livro de cabeceira, que é o Deuses Falsos, do Timothy Keller, que, enfim, é um pastor, um autor que eu leio bastante e gosto bastante, principalmente desse livro, assim, né? Ele me ajuda a me colocar no centro, sabe? Ele vai discutir essa questão dos deuses falsos nas mais diversas esferas, né? Enfim, como um relacionamento pode ser tá sobressaindo, enfim, né? Como uma ideologia também, né? Eu acho que ele consegue
balizar bem essas discussões. Então, são essas duas indicações que eu gosto e me identifico e leio com muita frequência. Bell Hooks é uma das autoras que eu mais gosto, e o Timóteo, ele é um pastor, um escritor que eu respeito bastante e que para mim é um dos meus preferidos, né? Gosto também do Antônio Carlos Costa, né? Leio todos os livros dele, me identifico bastante com várias coisas que ele coloca, né? Com o ativismo dele e enfim. Essas pessoas eu acho que conseguem traduzir um pouco de um pedaço da Camila, né? Do que a Camila concorda, né? Do que... Ai, gente, é tão estranho falar em terceira pessoa, né? Porque eu fiz isso, parecia aqueles jogador de futebol, né? Então, a gente tá aqui e tal, né? Então, mas são esses os autores que eu gosto e fica a indicação. Eu não sei o que me dá mais raiva, se jogador de futebol falando em terceira pessoa ou se pastor falando no plural. Isso me dá uma raiva. Né? Não, porque nós vamos estar pregando aqui hoje. Mas nós quem? Nós quem? Deus, que loucura. Terrível. Mas isso é vício, sabia? Igual a gente que é acadêmico também. A gente adora falar no plural, porque a gente só pode escrever no plural, né? Falando pra categoria. Terrível. A coisa de se ausentar, né? Total. Não à toa que eu escrevi minha dissertação em primeira pessoa. E fui muito criticada por isso, mas tô nem aí. Em nome de Jesus, sociologia veio pra brilhar. Historiador, você não pode nem dar o ar da graça. Tu faz um negócio desse, teu orientador te come na porrada. Terrível. Quando a teologia é que você escreve o que você quiser, então tá valendo. Ninguém lê mesmo, né, Walter? É isso aí. Mas é isso, minha querida. Muito obrigado. E valeu mesmo por disponibilizar esse tempo, essa agenda, para a gente bater esse papo aqui no nosso podcast. A gente fica muito honrado de ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra. Acompanho vocês, sou fã e tamo junto aí nessa luta. Camila, meu amor, beijo. Obrigada por você aparecer. Obrigada por estar disponível. A gente espera que você dê muito certo lá em Brasília no seu trampo. E é isso, beijinho. Tchau, gente. Valeu aí. Um abraço. Valeu, até a próxima. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.